Eu tenho uma reportagem aqui, muito importante este assunto. Nós fizemos um programa aqui na Rede TV Viana na segunda-feira à noite, chamado Falando Sério, foi ao vivo, aqui ao ar, pelo canal 36. Nós tivemos a presença do médico, do infectologista, Dr. Baldi. Nós discutimos aqui sobre o vírus H1N1, a gripe suína, que tanto está alarmando não só os governos, como está deixando assustada a população também. Até então nós discutimos todo o assunto, até o que nós sabíamos, porque há pouca informação sobre a gripe suína ainda. E o médico infectologista Dr. Baldi é um especialista no assunto, sabe muito, tem mais de 40 anos de experiência, inclusive na área, e acabou dizendo que o governo, por exemplo, você que está infectado com gripe, tanto o vírus H1N1 como a gripe sazonal, que é a gripe comum. Enfim, quando você chega ao posto de saúde, não há um tratamento específico. Se há suspeita de que você contraiu o vírus H1N1, você vai para casa e fica sendo assistido durante 7 dias, mas não há um tratamento para você. E se caso você vir a óbito, ou seja, você morrer, né, um exame é feito e 10 dias aproximadamente depois que eles sabem se você morreu ou não de gripe suína. Quer dizer, nada estava sendo feito, nada estava sendo resolvido. As pessoas estavam perdendo a vida com essa tal da gripe suína e não estavam nem sabendo se realmente era ou não. Depois que elas morriam, os pacientes morriam, as vítimas faleciam, que eles faziam o exame para ver se estava infectada com o vírus H1N1. E agora a Santa Casa e também o Hospital Mater Dei devem oferecer uma estrutura para atender os que é a gripe comum e também a gripe suína, que é o vírus H1N1, o que é muito importante. Agora eu quero saber se vão oferecer o tratamento para as pessoas infectadas ou só vão oferecer a estrutura, o espaço físico do hospital. Veja a reportagem completa. Santa Casa de Londrina e o Hospital Mater Dei deverão oferecer uma estrutura específica para atender pacientes que procuram os hospitais com qualquer tipo de gripe. A medida foi tomada por causa do aumento da procura por atendimentos por pessoas com medo de terem contraído a nova gripe. Em função da procura maior de pessoas com suspeita de gripe, a demanda aumentou muito, principalmente porque alguns serviços não estão atendendo. Então a gente se viu na necessidade de fazer uma separação no atendimento entre as pessoas com suspeita de gripe e das outras, para não haver contaminação. A finalidade é não permitir a disseminação do vírus e não contaminar os outros doentes que não têm a gripe. E nesse espaço, seria nos pronto atendimentos, é um espaço onde a pessoa, ao ser identificada que tem suspeita de gripe, vai para esse espaço, é avaliada. Se não for nada grave, é orientada e vai para casa. Se for um caso que necessita de atendimento, vai ser feito o atendimento, a observação, a investigação e, se for preciso, a internação. O que a gente tem notado que nesses 2 meses, onde surgiu essa gripe A, nós, de 62 casos suspeitos aqui na Irmandade, da Santa Casa, nenhum se confirmou. Então, isso indica, assim, que há preocupação, não há dúvida nenhuma, tem que ficar alerta, mas não é caso de ficar em pânico e procurar por qualquer motivo. Porque, às vezes, a pessoa nem sequer tem a gripe, vai num serviço de saúde, né, onde tem pessoas com infecção, pode adquiri-la. Então é bom a pessoa se precaver, se cuidar, fazer os hábitos de higiene, né? Tomar muito líquido, alimentação, tudo aquilo que faz numa gripe convencional, para evitar e não circular muito, para não disseminar caso tenha gripe, né? Então essa é a nossa preocupação, é preservar a saúde das pessoas que não têm a gripe e não disseminar o vírus na comunidade. Um comparativo dos atendimentos no mês de julho do ano passado mostrou que a procura por pacientes já aumentou 25%. Na Santa Casa, cerca de 15% dos pacientes que procuram atendimento são pessoas com algum tipo de doenças respiratórias. No Mater Dei, esse número chega a quase 30%. É o mesmo grupo de médicos, apenas que eles vão ter as precauções. Se a pessoa já chega com suspeita de gripe,
ela vai ser atendida por um pessoal paramentado, ou seja, com luvas, máscaras e proteção para que ela não se contamine, porque se a gente contaminar os nossos funcionários aqui, daqui a pouco não tem quem atenda, né? Os médicos têm que estar também protegidos e a pessoa também, se ela tem, vai ser usar a máscara para evitar a disseminação, porque a maior parte dessa disseminação é por via aérea. A partir de quando, então? Olha, isso já está funcionando a partir de hoje, né? Porque em função da demanda dos últimos dias, a gente se viu nessa necessidade de fazer essa separação para proteção dos que não têm e para poder atender mais rapidamente aqueles que têm a suspeita da gripe. A medida deverá contribuir para o isolamento de pacientes considerados suspeitos, para que a nova doença não dissemine ainda mais. Nesses últimos 2 meses, a Santa Casa descartou 62 casos suspeitos de gripe A. No inverno, geralmente, aumenta a incidência de doenças respiratórias. Esse ano, infelizmente, pelo frio maior e por esse surgimento desse vírus, a procura pelos serviços está sendo maior. Numa avaliação que nós fizemos, comparando o mês de julho de 2009 com 2008, houve um aumento de 25% de procura a mais. Isso não quer dizer que teve maior incidência, porque às vezes o ano passado não se fazia frio, as pessoas não tinham essa preocupação da gripe A, às vezes não procuravam e tratavam como faz com resfriado, uma gripe comum. Logicamente, esse ano, com mais frio, mais chuva, com esse vírus novo, a preocupação maior. Mas, felizmente, não está havendo grandes confirmações, né, números expressivos de confirmação de gripe A em nossa cidade. E as pessoas podem colaborar nesse sentido, não circular muito. Se alguém tem suspeita, procurar o serviço mais próximo da sua residência para poder saber se é caso de encaminhamento para o hospital ou não. 12h mais 50 minutos, faltando 10 minutinhos para 1 da tarde desta quarta-feira. E você viu o Dr. Faad Haddad, superintendente da Santa Casa de Londrina, falando sobre o vírus H1N1, a gripe suína e também esta nova ala que a Santa Casa e também o Hospital Mater Dei vai disponibilizar para as pessoas que estão infectadas com a gripe sazonal, que é a gripe comum, e também com a gripe suína. Se a pessoa estiver com suspeita, vai ter uma ala específica. Agora, olha, um detalhe, saiba como ocorre a transmissão, né? E como evitar o contágio. Preste atenção, para que haja o risco de contágio, uma pessoa saudável deve estar a pelo menos 1 metro de distância do doente. Aí você está em risco de contágio. Também é preciso que o doente tussa ou espirre sem proteger a boca e o nariz com um lenço. Aí também é perigosíssimo você ser infectado com o vírus. A contaminação ocorre também quando o indivíduo leva a mão contaminada ao nariz, à boca ou aos olhos após tocar em objetos com o vírus. O contágio também pode ser pessoal, por meio de beijo, aperto de mão, por exemplo, e abraços. Objetos aqui referidos, por exemplo, mesas, maçanetas, talheres, dinheiro, papel, documentos, enfim. Agora, os cuidados que você deve ter em casa quando você está com suspeita de gripe suína. Cubra sempre o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, para não contaminar o ambiente e muito menos as outras pessoas que convivem com você. Evite o contato no aperto de mão, um abraço, um beijo com outras pessoas. Lave as mãos após tossir, espirrar ou limpar o nariz. Evite levar as mãos à boca ou aos olhos também. Fazendo essas precauções, é claro que não resolve, mas ajudem muito a você talvez não ser contaminado aí por este vírus tão sério